Vocês prestem atenção no que a gente conseguiu ver pela televisão, o que eles nos passaram, as imagens de suas pessoas. É uma mulher com o pescoço longo, os braços longos, tudo aquilo que já foi mostrado por essas pessoas que fazem transinvestigação. Eu mesma já mostrei, juntamente com outros atores e atrizes, já questionando essa coisa de que se a mulher tem o pescoço longo, então foi um homem transformado em mulher. Eu tenho pedido a vocês para não fixarem padrões que estão dando para a gente. Quanto mais o sistema mostra, quanto mais ele fala, é porque a gente deve tomar mais cuidado ainda. Então vocês podem ver, ela tem o pescoço bem longo, então aí a gente teria que aceitar, é um homem transformado? Será mesmo que é isso que eles são? Isso é o que nos falaram e a gente absorveu. Tudo bem, não é errado que nossa mente no primeiro impacto a gente aceite. Eu mesma não fiquei fazendo com vocês as análise, tentando buscar, mas já em 2018 eu falei, eu estou com medo de que a gente está caindo numa cilada. E volta e meia eu chamava a atenção de vocês para este perigo, que a gente não sabe quem eles são, mas eles estavam dizendo para a gente quem eles são. Outros deles se passando por pessoas comuns, falando deles, como se esses aqui somente é que são do sistema. E esses todos outros escondidos ou se fazendo de seres humanos normais, contando sobre eles, totalmente protegidos, camuflados, alguns era só a voz, outros aparecem, mas eles conseguiram fazer com que as pessoas não percebessem eles da maneira que o sistema quer que a gente perceba. Esses aqui, quer dizer, ele quer que você perceba através dos personagens dele, do jeito que ele fala, até o momento que ele não precisar mais. Essa atriz esteve na série Westworld. Eu vou passar algumas fotos. Vejam, aqui está uma pessoa que é dita como mulher. E ela tem o rosto realmente bem quadrado, né? Para uma mulher, como a gente entendia da mulher antigamente. Mas a gente não sabe o que é. Pode ser que seja o que eles estão falando? Sim, com certeza, algumas coisas eles fizeram exatamente aquilo que estão falando, ou mais ou menos parecido, para nos confundir. Mas a gente não sabe quais deles são de verdade. Parece para a gente que é exatamente como eles estão falando. Este aqui tem os olhos mais delicados. Essa daqui tem o queixo mais quadrado, mandíbula mais masculina. Mas ele também pode ser um homem, vocês sabiam? Eu já vi muitos franceses e brasileiros com essa aparência aqui. A nossa gente já foi bagunçada, é que a gente não percebeu. Há regiões do Brasil que as pessoas que nascem lá já nascem há muitos anos com uma anatomia, com uns corpos bem diferentes. Mas a gente se acostumou. Eles nos fizeram só ficar olhando para os padrões daquelas atrizes, daqueles atores famosos de Hollywood. Eles quase não tocam nada das pessoas do Brasil. Porque se eles começassem a mostrar e a fuçar as nossas pessoas aí, iriam encontrar que tudo isso que eles estão falando, mostrando, eles já bagunçaram antes. E há tantas pessoas que eu lembro que no início falaram assim, nossa, eu estou chocada porque eu acho que eu tenho alguns padrões dessas pessoas. Vocês entendem? Sim, alguns têm mesmo. E eu mesma percebi muitos amigos conhecidos com os padrões. Mas eles são nossa gente, eles têm esse pacote de emoção, sabe? Sofrem e não gostam de ver sofrimento alheio. Então, eles são seres humanos mesmo. Mas o que eles nos mostram não deve ser exatamente o que eles são. Deve se aproximar às vezes. Que deve ter tudo junto algumas vezes. Sim, deve. Mas não se esqueçam. Eles podem nos fazer ver pessoas que não existem de verdade. Exemplo. No passado,
Pode ser que eles já usaram tecnologia tipo CGI e manipulação gráfica e a gente não sabia e fomos enganados lá atrás. Então, quem não garante a gente que eles estão usando uma tecnologia para a gente enxergar essas pessoas pela TV e em qualquer ambiente que eles estiverem, essa tecnologia vai suportar uma aparência que não existe neles de verdade. Eu sei que enquanto o sistema não mostra suas tecnologias em filmes, as pessoas não tendo referência, elas não querem nem pensar nessa possibilidade. Mas é uma possibilidade muito, muito grande deles estarem usando uma tecnologia para que a gente visualize essas pessoas dele como a gente precisa ver, como ele quer que a gente veja, como ele quer que a gente entenda. Mas por que ele estaria fazendo isso com as pessoas dele? Porque as pessoas deles são como catálogos, são como as revistas que eles mostram, ou vitrines, que eles expõem as coisas que eles querem que a gente enxergue, que a gente aprenda, que a gente veja, que a gente acredite ou que a gente desacredite, porque é isso que eles gostam, conflito, acreditar ou desacreditar. Eu já expliquei detalhadamente por que ele tem essas pessoas dele, por que não são as nossas e o que ele faz com essas pessoas. Ele transformou essas pessoas dele em ferramentas, em cartazes, em painéis, em demonstração. Tudo que é possível fazer com elas foi feito para mostrar roupa, comportamento, para induzir as pessoas a desejarem ser eles mesmos, né? Querem ser os atores, atrizes, cantores famosos de Hollywood, do mundo todo. Então, é uma influência muito forte sobre todos nós. Então, é por isso que ele precisava dessas pessoas com imagem humana, nossa, passando dificuldades ou sucesso, o que fosse na vida deles, que é a biografia, a historinha da vida deles contada para gente, como vida privada, não é? Eu não expliquei já tudo isso? Por que eles fazem isso? Para que foi feito? Por que eles fazem a gente ficar focando na vida dessas pessoas e não nas nossas? As pessoas dão mais valor a essas imagens, a essas pessoas que elas não conhecem pessoalmente, do que até a um vizinho. Se um ator morrer, elas ficam em comoção, elas choram, se descabelam. E um vizinho que morreu, se tinha alguma coisa que essas pessoas não gostavam dele, simplesmente ignora. Às vezes a pessoa era muito legal, mas alguém cismou com aquela pessoa e acabou tirando dela a verdade que ela era, não é? E dando uma figura, uma imagem diferente para aquele vizinho e os outros acataram. Agora, um ator, uma atriz, um futebolista que ninguém tem contato, não conhece, só porque vê eles rindo o tempo todo, claro que eles riem, eles estão nos encantando, com sorriso de dragão, com máscara de humanos, não é? E as pessoas ficam encantadas. E é por isso que o sistema tem a eles, para ser usado, para nos mostrar o que ele quer, para nos ensinar o que ele quer, para nos passar como exemplo, para nos fazer imitá-los, copiá-los, tê-los como pessoas dignas de merecer nossa confiança, nossa fé, nossa devoção, etc. Qualquer dificuldade para entender sobre isso é só consultar meus vídeos antigos que eu, olha, mastiguei muito, muito, durante muitos anos, tudo isso, todas as ciladas, todos os truques que esse sistema nosso faz, junto com as suas pessoas, seus truques, as suas tecnologias, que eu também já questionei sobre o que é tecnologia mesmo. Mas agora, no momento, enquanto as pessoas não entenderam aquele meu vídeo que eu falei sobre essa tecnologia, o que é de verdade, e tem um lado falso da tecnologia, vamos manter nossa mente somente para a tecnologia como a gente entende até agora, que realmente é uma tecnologia que funciona por causa de um aparelho, que ele é avançado, todas essas historinhas dos sistemas, tá certo? Então, imaginem, olha esta foto. Imagina se ele já tem uma roupa. Vamos falar de roupa, não vou falar de algo mais avançado, nem para não confundir vocês, mas uma roupa como essa aqui,
mas com uma tecnologia que deixava invisível essa parte toda de tecnologia e mostraria somente uma nova aparência. E ela poderia se locomover entre as pessoas. E também tem tecnologia que só ficaria por cinema e para os vídeos e tal, mas não tem alguns deles que andam próximo da gente, mas estão sempre muito protegidos por outras pessoas. Aquelas pessoas que ficam passando perto deles, que a gente pensa que são gente nossa, é tudo a encenação mesmo, para proteger eles, caso uns de nós, são verdadeiros humanos, tentarem se aproximar, tocar, alguma coisa. Aqueles que tocam, que vocês veem saindo na televisão, são todos permitidos. Então, mas tem alguns que realmente andam, transitam e alguns deles, eles têm autorização para deixar as pessoas tocar neles. Então, você já imaginou? Esses aí deve ser uma outra tecnologia que você pode tocar. É uma falsidade, é uma aparência falsa, mas ao tocar, vai ser tocado como se fosse real. Gente, expande a mente de vocês agora. Não espera o sistema daqui a alguns anos rir de todo mundo, mostrando tecnologias que possam fazer essas coisas. E aí as pessoas se tocarem, puxa, então eles estavam fazendo isso lá atrás com a gente? Não, tem que se tocar agora. Eles podem ter muitas tecnologias que vão deixar para chegar a hora certa para mostrar, de um jeito devagarinho, até de um jeito até mentiroso também, porque todas as tecnologias que eles nos mostram de uma maneira não revelando tudo, mas o suficiente para que a gente entenda o que eles querem e vivencie o que eles querem. Então, num dos meus vídeos antigos, eu chamei a atenção de vocês para esta pessoa, este rapaz. Ele tem um pescoço imenso, tão longo quanto daquela primeira atriz. E aqui o que vamos dizer dele? Que ele é uma mulher transformada em homem? Mas e o pescoço grande? Não é de homem que eles falam? E olhem, ele não tem um rosto muito grande para homem. Ele é assim uma coisa longa, toda longa, pescoço grande, os braços longos. E ela também é dessa maneira. É como se fosse uma nova espécie. Mas mesmo que seja uma coisa tecnológica, não seja verdadeira, de qualquer maneira, eles podem ter feito uma nova espécie virtual, real, que parece real mesmo. Pode ser até uma pessoa vestida, uma roupa, uma tecnologia, para que ela, ao andar entre nós, ela vai exibir aquela aparência que o sistema quer, de transformados, de trânsito, o que ele inventar. Mas quem são essas pessoas de verdade? Não sabemos. Talvez não sejam nem pessoas, mas talvez seja alguma outra tecnologia exibindo mais uma tecnologia. Mais fotos dele. Vejam, longo, não é? Os ombros não são muito largos, mas o pescoço, assim, de girafa. E ele age como um rapaz. Essa é a foto que eu coloquei no meu vídeo de transinvestigação antigo, chamando a atenção de vocês. Por que que ele tem o pescoço imenso se ele está aparecendo para a gente como homem? O próprio sistema estava rindo de todo mundo. Porque ele estava colocando também outros deles, né, com os mesmos padrões, mas no sexo que a gente entende como normal. O pescoço grande é de homem, então aqui ele é um homem. Ou ele era uma mulher que foi transformada em homem, depois em mulher. Não acha que é mais difícil para o sistema ficar gastando tempo com essa coisa de genética, manipulando, colocando ossos dentro da gente, fazendo cirurgia plástica em todos eles? E, sabe, a manutenção disso aí seria, assim, muito caro. Não que eles não devam fazer isso ou não fizeram isso com alguns de nós ou alguns dos deles. Sim, deve ter sido feito, porque eles precisam camuflar algumas coisas. Mas isso não quer dizer que essas pessoas aqui, elas não estejam usando uma tecnologia que suporta essa aparência. E suporta essa aparência também. Ou esse aqui é normal, eles deixaram assim ser biológico mesmo, e esse aqui é um biológico com uma vestimenta tecnológica para aparentar uma outra aparência, uma anatomia diferente para nos enlouquecer. Então, aqui está ele.
De cima a baixo, vocês podem ver, os braços são longos, não são? E os tornozelos são bem finos, porque as mulheres têm os tornozelos mais grossos. Pelo menos parece, mas ele tem um jeito estranho. E tá aí. Vocês já viram atores e atrizes de Hollywood sem jeito estranho? Todos eles têm um jeito estranho que eles fizeram as pessoas gostarem, desejarem ser, ter, imitar, conseguir fazer a mesma estranheza, ser a mesma estranheza. Foram valorizados, não foi? Tudo que eles inventarem é valorizado. Olha aí, não parece um rapaz normal? Mas há quem possa dizer que ele tem os ombros um pouco estreitos e que ele tem a cabeça pequena, e outros poderão dizer que esse tupete aqui é para disfarçar que a cabeça dele é pequena demais. Então, eles podem falar o que eles quiserem. Eles podem mostrar, pra gente o que eles quiserem. E se a gente não tomar cuidado, a gente cai de cabeça assim e vai mergulhando profundamente nesse espiral, sabe, de falsidade, de mentiras, de ilusões, e a gente não vai saber mais como voltar. A gente não vai saber mais como sair dessa coisa, vai ficar tão profunda, que a gente vai ficar atolado em tudo isso. Eu assisti essa mensagem que o YouTube passou para mim, é só uma recomendação, né? Que eu já expliquei para vocês o que são esses filmes recaps, que há muitos anos atrás eu falava, que as pessoas reclamavam para não contar os filmes, e hoje em dia eles mesmos contam. Bom, mas eu não vou estender esse assunto agora, porque eu quero manter somente esse assunto deles fazerem a gente ver o que eles querem que a gente veja e aceite. Ok, o rapaz aqui parece ter uma curva, parece bem mais feminino do que masculino, mas quem é ele de verdade? E se somente é uma imagem para a gente fixar? E se tudo isso é de propósito para fazer a gente perder tempo, focar nisso aí, continuar buscando? Isso virou um passatempo para muitas pessoas. Elas deixaram de procurar as fofocas de televisão nessas revistas de fofoca e estão procurando pelo YouTube, pelo Facebook, e gastando tempo demais. Olha, a gente ficar um tempo procurando, analisando é ok, mas quantos anos mais vão ficar? Quantos anos mais vão ficar falando dos mesmos assuntos que aterram a gente, como Nova Ordem Mundial, Illuminati, Bilderberg e tantos outros assuntos, gente, que vocês não vão ganhar nada com isso se ficar mastigando essa coisa toda. Não vai levar a nada, porque isso aí são só historinhas do sistema para nos fazer focar neles. Você descobrir que tem uma seita que faz isso e aquilo não vai mudar nada para gente. Agora, você analisar, olha, eles estão jogando essas informações de Illuminati, Nova Ordem, por quê? Aí você escuta o vídeo e você presta atenção e depois matuta. Isso aqui é um tipo de manipulação. Alguma coisa eles querem da gente? É assim que tem que ser a reação. E não ficar acreditando e repassando para outras pessoas como se fosse verdade plena. Sempre avisar. Olha, ligue seu filtro mental, escute e analise. Não tome como verdade absoluta, porque tudo aqui é cenário, porque tudo aqui dentro é ilusão, é encenação. Para nós é tudo verdade, somos até castigados se a gente não conseguir vivenciar aqui como se fosse uma verdade. Se você vai, não vou fazer nada disso aqui porque é tudo mentira, tal, você vai ser prejudicado. Não dá para fechar os olhos completamente, falar, não estou vendo nada disso, não quero viver nada disso. Não vai dar. Não é dessa maneira, infelizmente. Se fosse assim, eu mesma incentivaria, motivaria vocês a fazer isso. Mas não é dessa maneira. Então, este é um vídeo espontâneo. Eu não preparei texto, eu não preparei nada. Eu já tinha separado essas fotos desde a época que eu fazia outros vídeos. E eu aproveitei para falar desses atores, mas há muitos outros. E eu quero chegar a um ponto de mostrar a vocês por que ele quer que a gente perca a noção que a gente tinha da anatomia que a gente conhecia ou que estudou nos livros. Por que ele quer que seja tudo misturado, que não tenha mais aquela ordem no corpo. Não haja mais aquela definição de mulher e homem como a gente estava acostumado, ou de como a gente via o ser humano. Vocês não percebem que ele destrói tudo?
Tudo que já foi dado foi destruído, foi remontado, invertido, transformado, modificado. Vocês acham que ele iria deixar a gente sem um jogo de aparências? Um jogo que nos deixasse confusos, perdidos, alucinadamente interessados por esta novidade que parece uma revelação. Tudo isso tem vários objetivos, foi feito por vários motivos. Eu já disse a vocês, o sistema é um motivo ligado a outro motivo, outro motivo, outro motivo. De tudo isso aí, além de focar, fazer as pessoas perderem tempo, fazer elas correr atrás disso, sem mesmo entender direito, o importante era só saber é homem ou mulher, é homem ou mulher, ficar nisso aí. As pessoas dele ganhando dinheiro, as pessoas dele se divertindo, sendo conhecidos, levados como pessoas boazinhas que estavam trazendo informações maravilhosas, esplendorosas para a gente, uma bomba, né, de revelação. Ele sempre coloca o povo deles assim, eles não me pararam. E o resto continuou tudo fazendo? Vocês não desconfiaram disso? Por que a Yext foi parada e os outros não? Mas tudo bem. Ainda bem que a mensagem me deu a pausa, porque eu precisava, eu ainda não estou de volta, eu ainda estou na minha pausa. E quando eu voltar, aí eu vou falar para vocês, voltei. Então, agora, a nova palavra que eu vou dar para vocês é a mistura. Porque a mistura geral pelo mundo todo está acontecendo. Essa mistura, essa encenação toda da dança das aparências, ela também salvou uma religião que estava sendo pelo próprio sistema destruída, entre aspas. É tipo um jogo que ele faz para ver se consegue resgatar as pessoas. E a maioria dos personagens dele que trouxe essas informações lá nos Estados Unidos, eles traziam atrelado aos vídeos deles essa religião, que alavancou essa religião de novo, deu força para as pessoas. Se elas não queriam mais ir na igreja, elas se apegaram de volta aos livros e a tudo que era falado sobre esta religião. E dessa maneira foi feito em outros países, com suas respectivas religiões, que o sistema estava jogando para ver se fortificava ou parava. E para nós do Ocidente, a religião estava caindo, estava sendo quebrada, os seus personagens estavam sendo destruídos, como reputação, histórico da vida delas, era bastante diferente do que diziam, que já tinham contado pra gente. Aí depois o sistema conta outra historinha, coloca outros personagens para testarem, provar, etc. Essa religião alavancou de novo. E as pessoas estão aprisionadas de novo em tudo aquilo que já deviam ter se libertado e que vem das religiões. Tudo voltou à mesma coisa e ninguém percebeu. As raízes cresceram de novo nos pés das pessoas, as raízes das crenças. Vocês sabem que crenças são poderosas, são grilhões, também agem como parasitas na mente das pessoas. E não foi difícil para eles trazer de volta os carneirinhos e deixá-los ali, fortificados em sua fé, nas crenças que receberam e que quase estavam saindo fora devido ao próprio sistema ter feito o ataque a eles, a elas, as religiões e os personagens. Vocês entendem? E também não é só por causa disso, é por causa de agendas, de modificação, de pensamento, de comportamento, de tudo que ele está jogando conosco, para modificar a próxima geração, para modificar os jovens, as crianças que nasceram hoje em dia, que ia nascer só índico, crianças inteligentes, as crianças que nasceram de uns anos para cá, que diziam que seriam especiais, foram crianças totalmente enlouquecidas por causa de um mundo doente que elas receberam. Não tem crianças especiais, as nossas crianças estão sendo consumidas por este mundo doentio. E vocês, mamãe e papai, acordem primeiro. Percebam a maldade deste mundo para proteger seus filhos. Não precisa despertar tudo como uma Yext, mas o suficiente para entender que neste mundo as aparências, elas são ciladas.
A aparência e tudo que a gente vê aqui neste mundo são ciladas. A gente não sabe o que é de verdade real ou não. A gente tem que se apegar mais ou menos ao que eu expliquei, como vocês devem entender o que pode ser mais verdadeiro no dia a dia da tua vida, no círculo de amigos que vocês têm, nos familiares. Não se metam com essas pessoas do sistema, não tomem partido delas, nem de político, nem de famosos. Não dê atenção a eles, não alimentem o sistema como que ele quer. Ele quer ver todos fazendo exatamente o que ele planejou. Rastejando, copiando, imitando, desejando ser essas pessoas, obedecendo a elas, perdendo o amor pela própria imagem, pela própria humanidade, para se tornar essas pessoas que nem de verdade devem ser. Vale a pena? Voltemos para dentro de nós mesmos, nos amemos, vamos nos unir, vamos nos cuidar, parar de pôr defeitos uns nos outros, quando a gente sentir que somos humanos. É claro que se tiver algum se comportando fora desse pacote de humanidade, não perca tempo adulando, ajeitando, tratando como humano que merecesse ser bem tratado. Ignora, se afasta, toma distância de tudo isso, de todas as pessoas, as que estejam na sua vida e que te prejudiquem, e essas que parecem não prejudicar, mas prejudicam muito, completamente, as nossas crianças, nossos adultos e até os nossos idosos. Bom, eu deixo vocês todos na paz de vocês. Vamos falar ainda muito sobre tecnologia, que eles usam hoje em dia para mostrar para a gente, e vocês ainda acham que esse CGI que eles mostram é grande coisa? É nada. O que nos mostram nunca é aquilo que é de verdade, mas algo que dê para a gente entender com a nossa mente manipulada e possa vivenciar o que o sistema quer. Mas a verdade da tecnologia de todas aqui deste mundo também nunca nos foi dita e não será se nossas mentes continuarem apegadas a essa prisão do jeito que nós estamos até agora. Que tolinhos que fomos em pensar que esse sistema nos daria ou nos dá algo verdadeiro e real, libertador de fato. Tudo que ele dá sempre depois nos leva de volta para o mundo dele. Faz parte das historinhas dele, nada é libertador. É tudo porque depois ele pode usar em algum sentido um benefício para ele mesmo. Nunca mais devemos tomar nada que esse sistema mostrar como definitivo, como verdadeiro. Não nos deixar mais encantar, fascinar e ficarmos absolutamente envolvidos em tudo isso, consumindo horas da nossa vida atrás dessas informações, do jeito que as pessoas ficaram. Você saber de leve, passar um tempo, ok, mas não fique para muito tempo. Não se desgastem com nada que ele for ofertando. E se tiver um interesse, lembra de onde você está. Lembra que este mundo é de mentira. É um mundo de enganadores e mentirosos. É um mundo de falsidades. Ainda que nos pareça tão real, eles podem fazer isso conosco. Eles podem nos fazer ver o que não existe fato, alguma coisa que possa parecer outra, você entende? Que não é aquela imagem real da coisa que está sendo mostrada aos nossos olhos. Os nossos olhos foram ensinados a ver o mundo do sistema. E quando ele quer, ele modifica nossos olhos a bel prazer. Não confiem nas imagens que o sistema nos dá, principalmente no território dele, que é o mundo virtual, o mundo da fotografia, da literatura, das revistas. Tudo que ele já deu de cinema, de livros, é o mundo dele fértil. Se antes não tinha o virtual, o que era o mundo fértil dele? Os livros, os teatros, e isso continua até hoje. Guarde bem na cabeça de vocês, não se deixem mais encantar. Se protejam, protejam a mente de vocês. Vocês vão ter assim, um benefício imenso quando sentirem que podem ter interesse de conhecer as coisas, mas não tomá-las como verdade, não tomá-las como algo definitivo. Está certo? Fiquem todos bem, até o próximo. Ti Bahai.